Prezadas irmãs, prezados irmãos, uma ótima noite a todos. Que a paz, o amor e a proteção do Mestre Jesus nos envolvam hoje, agora e sempre. Vamos fazer então a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, sintonizando a presença de Jesus. Precisa aprender a sintonizar. Da mesma forma que no aparelho de rádio a gente sintoniza a frequência relativa à rádio X ou Y que a gente quer escutar, a gente também sintoniza as frequências espirituais. Então vamos abrir a nossa mente, vamos abrir o nosso coração para essa sintonia com os benfeitores espirituais que já se encontram entre nós, para facilitar a nossa compreensão da mensagem da noite, para acalmar o nosso íntimo das angústias e das tormentas que muitas das vezes somos portadores. Vamos sintonizar a espiritualidade benfeitora no sentido de iluminar as nossas ideias, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas, fazer escolhas mais adequadas. E assim, Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome, te agradecemos pela força interior que nos anima virmos aqui buscar a ti, buscar as tuas orientações, os teus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque podemos contar com o amparo e com a proteção dos benfeitores espirituais que, fortalecidos em ti, vêm nos auxiliar nessa jornada terrestre. Rogamos a ti, Divino Mestre, que o Senhor possa nos dar o sustento, o amparo, o direcionamento. Rogamos a ti, Divino Mestre, que o Senhor possa nos fortalecer para que a gente realize, cumpra aquilo que se faz necessário, aquilo que não pode ser terceirizado, aquilo que cabe a nós realizarmos em benefício do nosso crescimento moral e espiritual. Que o Senhor possa levar a tua presença e a tua luz a todas as pessoas, a todas as famílias cujos nomes estão colocados no nosso livro de intenção de orações. Que a tua energia benfeitora possa preencher esses corações sedentos por ti. Que o Senhor esteja e permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, pessoal, na penúltima vez que estivemos aqui, nessa oportunidade de realizar o estudo da noite, nós falamos a respeito do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz: eu não vim destruir a lei. Qual lei? A lei vigente da época, a lei mosaica, lei de Moisés. Então Jesus vem explicar: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Ou seja, eu vim esclarecer vocês sobre algo muito maior, sobre uma interpretação muito melhor dessa lei, ainda falha, porque ela foi, à exceção dos 10 mandamentos, Moisés publicou, se não me engano, em torno de 600 outras leis, mas foi uma publicação humana,
com o objetivo de doutrinar o pessoal daquela época. Mas aí vem Jesus e falou: olha, eu vim ajudar vocês a ter uma interpretação melhor. Né? Tem algum advogado aqui? Não, hoje não temos, não. Mas veja, mas então, aí eu pergunto a vocês: matar uma pessoa da cadeia? Sim, talvez. Mas e se for em legítima defesa? A lei não tem uma interpretação? Matar a pessoa da cadeia, dá. Aí está escrito lá, não sei, 30 anos de reclusão. Tá, mas e se for réu primário? E se tiver bons antecedentes? E se já participou de júri popular? Opa, aí. Então é mais ou menos, se a nossa lei humana falha do jeito que é, tem essa interpretatividade, Jesus então vem falar: olha, beleza, está aí a lei de Moisés, mas vamos interpretar ela de uma maneira melhor, maior, que possa ajudar vocês a construir algo de mais volumoso em termos de progresso moral e espiritual. E aí, na segunda oportunidade, nós viemos falar sobre o capítulo número 2. Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Então, primeiro ele fala que vem organizar, dar melhores interpretações para a lei, e depois ele vem nos alertar: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Estando aqui, a gente precisa das coisas materiais, né? A gente precisa morar, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se transportar, a gente precisa se proteger, a gente precisa estudar, a gente precisa se desenvolver sob diversos aspectos, ok? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, nós não podemos viver a nossa vida só com vistas a essa vida terrena. Porque, embora ainda precisemos de um corpo, de um elemento físico que nos permita estar aqui no planeta Terra, o que importa de fato não é o físico, mas o que anima o físico, que é o espiritual, que é o espírito. Então, se a gente estiver aqui e só lembrar de alimentar o corpo, só lembrar de nutrir o corpo, só lembrar de realizar, de fazer coisas, de edificar coisas no campo material, a gente se esqueceu ou se perdeu na verdadeira essência de estarmos aqui, que é o nosso lado espiritual. Então, Jesus vem dizer que não veio destruir a lei, e veio dar uma interpretação melhor. Ele veio falar que, apesar de estarmos aqui, nós não somos daqui, precisamos avançar espiritualmente. E aí chegamos hoje ao terceiro capítulo, que é: há muitas moradas na casa de meu Pai. No início do capítulo, no item número 2, a gente vai ler o seguinte: a casa do Pai é o universo. E é interessante porque é o universo. Toda a construção que a gente conhece e até que a gente desconhece. Porque o ser humano não teve ainda a capacidade de conhecer todo o universo. A gente conhece a Via Láctea, que é a nossa galáxia, mas ela é uma entre outras tantas milhões de galáxias existentes por aí. Então, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados
moradas apropriadas ao seu adiantamento. Isso é muito importante a gente ter em mente. Cada morada, ela é adequada ao adiantamento daquele espírito encarnado. Ou seja, quando a gente escuta falar, olha, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, mas já está em processo de regeneração. Ou seja, a gente tem os mundos primitivos, os planetas de provas e expiações e os mundos de regeneração. Então, o planeta Terra está saindo da categoria número 2 de provas e expiações para a categoria número 3 de regeneração. Mas é o planeta Terra que vai mudar ou é a frequência dos habitantes desse planeta que vai mudar? A ou B? B. É a frequência. Lembra que eu falei logo no princípio, na hora da gente fazer a nossa prece inicial? Tudo é uma questão de sintonia. É exatamente igual a gente sintonizar as ondas do rádio. Se a estação número tal que você quer escutar está em 90,5, é em 90,5. Não adianta querer escutar aquela sintonia no 101 ponto, sei lá o quê. É a mesma coisa, a sintonia que a gente fecha com espíritos, com planos espirituais mais elevados ou menos elevados. E como que é feita essa sintonia? Através do que pensamos, através de como falamos, através das nossas ações, das nossas atitudes. Tudo isso está criando sintonia. Aquela pessoa que tem o hábito de reclamar, aquela pessoa que tem o hábito de se queixar, aquela pessoa que tem o hábito de fofocar, aquela pessoa que tem o hábito de maldizer, aquela pessoa que está sintonizando com frequências desta mesma natureza. Ah, não, pá, mas não tem nada a ver, pá, só fiz uma reclamaçãozinha que hoje está um calor insuportável e coisa e tal. Pode parecer que não tem nada a ver, mas todas as vezes que a gente consegue frear um pensamento ou uma comunicação de algo dessa natureza, nós estamos treinando a fortaleza espiritual. Ah, mas nada a ver, só sobre o clima. É só sobre o clima, mas está gerando sintonia espiritual com o ambiente que nos cerca. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Então, essa questão das muitas moradas da casa do meu pai, naturalmente, se os mundos habitados são adequados à sintonia, ao estágio espiritual de cada um, logicamente que o nosso estado de felicidade ou infelicidade, mais felicidade ou menos felicidade, vai determinar o nosso estado, a nossa posição dentro dessa grande engrenagem. E é interessante a gente observar, porque existem algumas vertentes religiosas que classificam o céu e o inferno como lugares, né? É até muito característico, o céu e o inferno. O céu está lá em cima, está junto de Deus. O inferno está lá embaixo, está junto do sei lá o quê.
essa questão de céu e inferno como lugares circunscritos. Céu e inferno, na realidade, são estados da alma que a gente experimenta. Tanto é que a gente não precisa estar desencarnado para estar no céu ou para estar no inferno. É muito possível nós estarmos aqui encarnados, mas vivendo um estado de céu interior. Porque a gente está em harmonia com as leis de Deus. E aí a gente consegue experimentar esse estado de céu interior. Porém, é possível também estarmos aqui encarnados e estarmos vivendo um inferno interior, dependendo da nossa falta de sintonia com as leis divinas. Então é por isso que a gente vai cada vez mais percebendo que tudo é uma questão de sintonia, de afinidade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se torna grande na minha vida. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais Ele se torna pequeno na minha vida. Certa vez, um garotinho perguntou isso para o pai dele. Falou: pai, qual é o tamanho de Deus? E aí na hora o pai falou: meu Deus, como é que eu vou explicar isso para esse menino? Né? Qual que é o tamanho de Deus? E aí naquele momento ele olha para o céu, quase que pedindo uma resposta divina, e a resposta vem. Está passando um avião. E aí ele vira para o menino e fala assim: meu filho, está vendo aquele avião lá no céu? Ele é grande ou pequeno? Ih, pai, é pequenininho. Bom, botou o menino dentro do carro, levou ele no aeroporto. Na pista do aeroporto, de frente com um avião semelhante àquele que estava passando lá em cima, ele falou: e aí, meu filho, esse avião é pequeno ou é grande? É enorme, é imenso, papai. Pois então, assim também é Deus na vida da gente. À medida que a gente está próximo, Ele se torna grande. À medida que a gente distancia, Ele se torna pequeno. Então, no final das contas, tudo depende de nós. A doutrina espírita é uma doutrina autorresponsável, que nos estimula a assumirmos a responsabilidade por aquilo que acontece, quer seja de agradável, quer seja de desagradável na nossa vida, e não ficar terceirizando essas questões. No item seguinte, no item número 3, o capítulo vai dizer assim para a gente: do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, no item número 3, ele reafirma o que foi dito lá atrás. Os mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento dos seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. Então, nos mundos inferiores, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. Ou seja, o que vai tornando os mundos mais evoluídos é a nossa capacidade de evolução moral. À medida que esta se desenvolve, que essa capacidade moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Ou seja, é um reforço
do que foi dito no capítulo número 2. Meu reino não é deste mundo. Se nós estamos aqui para promover o nosso avançar, a nossa evolução espiritual, necessário se faz que a gente vá dependendo cada vez menos das coisas materiais para viver. Não significa, a gente até falou isso na oportunidade anterior, e é bom que se frise: Deus não condena a riqueza, Deus não condena as posses, Deus não condena os bens. O problema não está no uso, mas sim no abuso. Quando eu me dedico mais às coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, aí é que mora o perigo. Aí é que a gente corre um sério risco de estar fracassando com o que viemos fazer aqui, que é desenvolver o nosso lado espiritual. Quem estava aqui no dia até ouviu eu comentar do exemplo da Mega Sena, da Mega da virada, e eu falei: não quero participar, eu tenho medo de ganhar, porque há uma séria possibilidade de eu me desvirtuar do caminho. Bendito o autoconhecimento, né? À toa que a gente está sempre falando aqui: conhece a ti mesmo, saiba as suas limitações, saiba das suas imperfeições, para que você não se deixe influenciar, para que você não seja vítima de você mesmo. No item número 7, a gente vai ter o seguinte: pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. A terra é um hospital, é uma penitenciária. E se compreenderá por que as aflições sobressaem as nossas alegrias, pois não se enviam ao hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal, e nem aos hospitais, nem às casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Ou seja, a terra não é um parquinho de diversões. Muito embora a gente tenha ouvido muito, principalmente no fantástico mundo da internet, esse estímulo à felicidade. Não, porque você tem que buscar a felicidade. Não, porque você tem que ser feliz. E aí tem um livro de uma neurologista e psiquiatra norte-americana, a doutora Anne, não sei o quê, que chama Nação Dopamina. Aí no Nação Dopamina, a doutora Anne fala: quanto mais o indivíduo busca a felicidade, mais infeliz ele se torna. É paradoxal. Quanto mais a gente busca a felicidade, mais ela corre da gente. É mais ou menos igual o passarinho. Pega um canarinho e vai atrás dele tentar pegar o canarinho. Ele vai fugir de você. Agora, pega um pouquinho de canjiquinho e bota lá no chão do seu quintal, bota lá em algum lugar. Ele vai vir automaticamente.
todas as vezes que a gente busca diretamente a felicidade, a gente não a encontra. Porque a felicidade, ela tem que vir como um efeito colateral da sua missão, do seu propósito de vida bem cumprido. O professor Viktor Frankl, o autor da logoterapia, a terceira escola vienense de psicoterapia, trata muito sobre isso, das neuroses espirituais ou noogênicas, que ele dá o nome. Ou seja, o indivíduo, ele tem que se sentir preenchido de felicidade por meio do propósito de vida bem cumprido. Quando ele cumpre o sentido da vida dele, pronto. Instantaneamente, automaticamente, sem que ele precise fazer força para isso, ele se sente inundado, invadido, preenchido com a bendita da felicidade. Ou seja, é a autotranscendência, é a gente sair de nós mesmos. Todas as vezes que a gente vai cumprir o nosso propósito não está em nós mesmos. O olho que enxerga a si mesmo, ele está doente. O olho foi feito para enxergar para fora, para que nós possamos ir ao encontro do cumprimento do sentido da nossa vida. Mas isso significa andar na contramão do mundo aí fora. Isso significa ser mal compreendido muitas das vezes pelas pessoas. Pessoas essas que muitas vezes podem morar debaixo do nosso mesmo teto. Às vezes não vão compreender isso. Mas todos nós vamos chegar num patamar evolutivo em que alcançaremos essa compreensão. Mas como o Léo disse logo no princípio, falando do culto do Evangelho no lar, é preciso que a gente busque, é preciso que a gente estude, é preciso que a gente se envolva, é preciso que a gente se esforce. Inclusive, esforço é o tema do próximo item que a gente vai trazer aqui dentro do mesmo capítulo. Vejam bem, o homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O homem não procura elevar-se acima do homem, ou seja, acima do próximo. A nossa competição não é com o coleguinha do lado. A nossa competição é com a gente mesmo. É eu poder olhar a minha versão de um mês atrás, de um ano atrás, de uma década atrás, e ter orgulho de perceber, estou avançando, estou caminhando para frente, estou crescendo em moral, em ética, em espiritualidade, em caridade, em justiça, em bondade, em benevolência. Estou subindo em termos de virtudes na minha vida. É essa a comparação que a gente tem que fazer. Não é com o coleguinha do lado. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. O verbo estudar, esforço. Alguém consegue estudar sem fazer esforço? Se consegue, me fala a fórmula que eu também estou querendo. Então, o item número 10 já nos alerta ou nos relembra que nós precisamos nos empenhar, nós precisamos nos esforçar. Nada vai acontecer simplesmente por obra do acaso, nada vai acontecer de grandioso. Porque
A tiririca nasce lá no nosso jardim sem a gente fazer esforço nenhum. Então, minhocas crescem na nossa cabeça, pensamentos distorcidos se avolumam na nossa psique sem que a gente precisa fazer força nenhuma. A gente precisa fazer força justamente por contrário, para organizar esses pensamentos, para direcionar esses pensamentos, para botar cada um na sua gavetinha. O que está sob o meu controle, eu boto nessa gavetinha. O que não está sob o meu controle, eu boto nessa gavetinha. O que é invenção da minha mente criativa, é fértil, eu boto na outra gavetinha. O que pode, o que tem um potencial real de acontecer, o que dificilmente... Separar cada pensamento. Isso dá trabalho. Isso requer esforço. Agora, tiririca, mato, cresce sem você precisar fazer esforço nenhum. No item número 2, ele reforça novamente. Deus não é parcial com nenhum dos seus filhos. Não há parcialidade. Ele não beneficia uns em detrimento dos outros. Ele não é mais bonzinho com uns em detrimento dos outros. A cada um será dado conforme as suas obras. Então Deus não é parcial para com nenhum dos seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos Kardec perguntando isso e a resposta é exatamente essa. Todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes. Partimos do mesmo ponto. Já viu uma corrida? 100 metros, está todo mundo na mesma direção? Tá, mas por que um vai chegar primeiro, um vai chegar em segundo, o outro em terceiro e o outro em último? Por quê? Por causa do tipo de treinamento que um fez, por causa do esforço que um teve a mais do que o outro, por causa da habilidade, da capacidade física que ele desenvolveu mais do que o outro. Então nós fomos criados todos iguais, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecimento, ou seja, zerados. Mas o uso do livre-arbítrio, o bom uso ou o mau uso desse livre-arbítrio, foi criando as nossas diferenças ao longo da existência. Então, todos com o mesmo ponto de partida, e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Então, é o que a doutrina espírita estimula a gente, é o convite que o Espiritismo faz para a gente. Esforço, estudo, disciplina, trabalho, uma busca constante por alcançarmos a verdade. O que é a verdade? É Deus. Deus é a verdade. E Jesus é o caminho que nos conduz. É interessante porque essas questões filosóficas, até a Rosane na semana passada comentou sobre essas perguntas que a filosofia sempre fez. De onde viemos?
quem somos, para onde vamos. O Espiritismo responde isso tudo para nós. A doutrina espírita nos dá todas essas respostas que atormentam a cabeça do ser humano há muito tempo. E se nós temos a meta, que é a verdade, se nós temos o caminho, que é Jesus, se nós temos as respostas que vieram por intermédio da doutrina espírita, o que está faltando? Quem me ajuda? O que está faltando? Esforço, empenho. E aí é engraçado porque eu vejo, eu trabalho na área da saúde, e aí chega uma determinada pessoa lá, a gente vai fazer a anamnese, vai destrinchar o caso dela, e ele fala: olha, você precisa hidratar melhor o seu corpo. Está bebendo água? Isso para mim é difícil pra caramba. Nossa, eu não consigo. Eu tomo lá um copinho d'água na hora de tomar meus remédios, mas é aquele golinho ali só para engolir o remédio e ponto final. Pois é, mas nós vamos precisar ajustar isso e eu vou sugerir que você passe a consumir 2 litros de água por dia. Ah, nossa, mas isso é difícil demais. Oh, meu Deus do céu. Mas se a pessoa está encontrando empecilho em tomar 2 litros de água por dia para beneficiar a saúde dela, para ela se tornar mais saudável, para ela ter menos doença, para ter menos problema, isso é um empecilho. O que essa pessoa vai conseguir vencer na vida dela, meu Deus do céu? Entende? Como muitas das vezes a gente bota empecilho em umas coisas assim ridículas da nossa existência. E se a gente não está conseguindo cuidar da nossa saúde física, a gente não está conseguindo fazer alguma coisa de benéfico para a saúde do corpo, que a gente sente doer, que a gente sente incomodar, que adoece, que leva a gente para o hospital, que faz a gente gastar rios de dinheiro na farmácia, se eu não estou dando conta de fazer uma coisa simples para beneficiar isso, como que eu vou avançar para o campo psicológico, para o campo espiritual? Então a gente precisa parar para refletir, a gente precisa parar para pensar nos esforços e no trabalho, que não é o Pablo que está falando, não. Está aqui, eu estou lendo, eu estou trazendo ipsilipre o que o capítulo vem destacar para a gente na noite de hoje. E aí ele segue um pouco mais adiante aqui, no item número 13, e diz o seguinte: as qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso. Cada um de nós traz qualidades inatas, ou seja, é aquilo que veio com a gente, qualidades e imperfeições. É aquilo que veio com a gente dessas existências anteriores. Então, até aqui, novidade nenhuma. Então, a gente vem e traz essas qualidades inatas. Mas também, então, traz as qualidades. Aí ele prossegue. Mas também os vícios numerosos, aos quais são inclinados. São indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Então nós precisamos identificar quais são os nossos vícios. Será que os meus vícios estão mais no campo moral?
Será que é o vício da fofoca? Será que é o vício da maledicência? Será que é o vício da infidelidade, da desonestidade? Ou será que eu ainda estou vivenciando, além dos vícios morais, também uma carga de vícios físicos? Sexo, álcool, drogas, alimentação. Então nós precisamos ver o que ainda está me prendendo demais na matéria. O que ainda está me enclausurando, me escravizando no campo material? O que eu não consigo ficar sem? É interessante porque os nossos irmãos católicos tiram o período da quaresma, 40 dias, para poder se abster de algo. Espera-se que esse algo seja um algo difícil, não seja uma coisinha banal. Qual é o objetivo disso? É te ajudar a enxergar o seu vício, é te ajudar a enxergar o que você precisa trabalhar para ir se tornando mais desmaterializado e automaticamente mais espiritualizado. É um estudo, a quaresma é um período de estudo, para a gente poder identificar isso. Contudo, não deveria se restringir só aos 40 dias. Então eu vou ali, faço 40 dias, faço isso aqui, para poder me abster de qualquer coisa. E aí do sábado de aleluia em diante, ufa, graças a Deus, passou. Agora eu posso voltar ao que era. Tá, ok, até pode. Somos livres para escolher. Mas no mínimo pouco inteligente você identificar uma imperfeição sua e depois simplesmente largar para lá, né? Corre um sério risco de quando a irmã desencarnação bater no seu ombro e falar, ó, sua senha foi chamada, queira me acompanhar. Você chegar no plano espiritual como um derrotado, como um espírito que não conseguiu realizar, empreender o que precisava ser empreendido. Vide o filme Nosso Lar 2 que passou no cinema. Vide o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. O Léo comentou, ó, vai fazer o seu evangelho no lar, determina o dia e a hora. Aí muita gente pode falar, por que eu não posso fazer outro dia? Por que eu não posso fazer outra hora? Deus está aí, ó. Ok, vamos ler os Missionários da Luz? Aí a gente vai entender por que no mesmo dia e no mesmo horário. Vou dar um spoiler, que a gente se torna um foco de luz aqui na Terra. Ok? E aí, no final do nosso capítulo, a gente tem aqui um último trecho da mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862, na qual ele diz: a Terra, seguindo esta lei, a lei de progresso, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, material e moral, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Os homens serão felizes. Por quê? Porque a lei de Deus nela reinará. Então nós vamos encontrar dessa felicidade aplicando as leis de Deus. E as leis de Deus são a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade e tantas outras formas de se aplicar, que através dos estudos a gente vai conhecendo cada vez mais. A gente vai descortinando um pedacinho a mais da verdade cada vez que a gente busca e pratica essa verdade.
Então, dessa maneira, meus irmãos, minhas irmãs, eu espero ter podido contribuir, pelo menos um pouquinho, para que a gente possa avançar no sentido de nos tornarmos cristãos mais verdadeiros, cristãos de mais prática cristã, porque é esse trabalho, é esse desenvolvimento que vai nos ajudar a alcançar patamares mais evolutivos. Que a paz, o amor e a proteção do Mestre Jesus nos envolvam hoje, agora e sempre. Mais uma vez, então, eu vou sugerir que a gente feche os nossos olhos para fazermos a transmissão do passe coletivo e logo em seguida aqueles que tiverem necessidade poderão participar do passe individual. Ó Deus de infinita bondade, justiça e misericórdia, rogamos a Ti que por intercessão do Mestre Jesus e das falanges espirituais benfeitoras, possamos cada um de nós receber a transfusão fluídico-magnética, o passe espírito, e esta energia proveniente da Tua fonte inesgotável de paz, amor e bem, possa preencher cada célula do nosso corpo físico e perispiritual, renovando em nós a fé, a esperança e a vontade sincera de servirmos mais a Ti na proporção de servirmos mais ao nosso semelhante. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua proteção nos envolvam e a todos que se encontram ligados a nós, encarnados ou desencarnados, hoje, agora e sempre. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanto assim em prece, como a alma desce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a